A reforma da Previdência Brasileira de 2019 foi um marco importante, sabe? Ela foi oficialmente estabelecida em novembro de 2019, por meio da Emenda Constitucional número 103, que muita gente chama de EC 103/2019. Essa emenda trouxe mudanças profundas no sistema de seguridade social do país. As discussões que antecederam essa reforma foram bem extensas, envolvendo vários setores da sociedade e do governo. O objetivo principal era enfrentar desafios econômicos e demográficos urgentes. Muitos especialistas acreditavam que o sistema anterior estava se tornando insustentável. Então, a reforma foi vista como um passo necessário para a saúde financeira do Brasil. O grande objetivo por trás dessa mudança abrangente era duplo. Primeiro, equilibrar as contas públicas, já que a Previdência representava uma fatia grande e crescente dos gastos do governo. Segundo, garantir a sustentabilidade de longo prazo do sistema previdenciário brasileiro, especialmente diante do envelhecimento acelerado da população. Com mais pessoas vivendo por mais tempo e menos jovens entrando no mercado de trabalho, o sistema antigo estava sob uma pressão enorme. A reforma queria criar uma estrutura mais robusta, capaz de sustentar os aposentados por décadas, sem quebrar o Estado nem prejudicar as próximas gerações. Um dos principais problemas que a reforma buscava resolver era o déficit fiscal crescente. O sistema previdenciário era um dos grandes responsáveis por esse déficit, e ano após ano, o buraco entre as contribuições e os pagamentos de benefícios só aumentava. Isso colocava um peso enorme no Tesouro Nacional e limitava a capacidade do governo de investir em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Sem medidas corretivas, o déficit só iria crescer ainda mais, ameaçando a estabilidade econômica do país. Por isso, a reforma foi tratada como uma intervenção crítica. O contexto das finanças públicas brasileiras na época era delicado. O país estava saindo de um período de recessão econômica e havia uma pressão forte por responsabilidade fiscal e reformas estruturais. A Previdência, com seus desequilíbrios financeiros, virou um dos focos centrais. Os debates mostraram como as regras antigas permitiam aposentadorias relativamente precoces, especialmente se comparadas a outros países. Essas aposentadorias antecipadas, junto com o aumento da expectativa de vida, sobrecarregavam o sistema. Então, a reforma não foi só um ajuste técnico, mas uma reestruturação fundamental de como a Seguridade Social funciona no Brasil. Antes da reforma de 2019, o sistema previdenciário brasileiro tinha várias formas de se qualificar para a aposentadoria. Uma das mais discutidas era a aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa regra, os homens podiam se aposentar depois de 35 anos de contribuição, e as mulheres depois de 30 anos. O mais importante é que não havia idade mínima para essa modalidade. Ou seja, quem começava a trabalhar e contribuir cedo, podia também se aposentar cedo. Para muitos trabalhadores, isso era um objetivo de planejamento financeiro de longo prazo. Essa regra existiu por bastante tempo e acabou moldando as expectativas de muita gente sobre a aposentadoria. A reforma de 2019 mudou esse ponto de forma fundamental. A opção de se aposentar apenas por tempo de contribuição foi encerrada. Isso vale para quem começou a contribuir para o INSS depois da reforma. O corte foi em 13 de novembro de 2019. Mas é importante destacar uma proteção aos direitos adquiridos. Quem já tinha cumprido todos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, antes dessa data, ainda pode se aposentar pelas regras antigas. Essa foi uma forma de respeitar os direitos de quem já estava no sistema. Agora, para quem entrou depois, o cenário mudou completamente. Para quem começou a trabalhar e contribuir depois da reforma, ou para quem não se encaixa nas regras de transição, foram estabelecidos novos critérios gerais. No caso das mulheres, a idade mínima para se aposentar passou a ser 62 anos, com pelo menos 15 anos de contribuição. Para os homens, no regime geral de previdência social, a idade mínima é 65 anos.
geralmente com pelo menos 20 anos de contribuição. Mas, para os homens que já estavam no RGPS antes da reforma, o tempo mínimo de contribuição pode ser de 15 anos. Esses novos requisitos de idade e tempo de contribuição já estão valendo. Outra mudança importante foi na forma de calcular o valor do benefício. Antes, o cálculo considerava a média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994, descartando os 20% menores, o que geralmente aumentava o valor do benefício. Agora, o cálculo passa a considerar a média de 100% de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, ou desde o início das contribuições, se for depois disso. Isso inclui também os salários mais baixos, o que pode diminuir a média salarial. Como resultado, muita gente pode receber um benefício um pouco menor do que receberia pelas regras antigas. O valor padrão é 60% dessa nova média, mais 2% para cada ano de contribuição que exceder 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. A reforma da Previdência de 2019 reconheceu que muita gente já estava contribuindo para o INSS, né? Mudar todas as regras de uma hora para outra seria injusto para essas pessoas. Por isso foram criadas várias regras de transição. Essas regras oferecem caminhos alternativos para a aposentadoria para quem já estava no sistema antes de 13 de novembro de 2019. No total, são 5 principais regras de transição, cada uma com critérios específicos de idade, tempo de contribuição e, às vezes, um sistema de pontos ou um pedágio. Muitas dessas regras têm requisitos que mudam a cada ano, caminhando gradualmente para as novas regras permanentes. Entender essas opções de transição é fundamental para quem está perto de se aposentar. Uma regra de transição importante é o chamado sistema de pontos. Nessa regra, é preciso combinar idade e tempo total de contribuição. Para se encaixar, as mulheres precisam de, no mínimo, 30 anos de contribuição, e os homens, 35. A soma da idade com o tempo de contribuição tem que atingir um certo número de pontos. Em 2025, por exemplo, as mulheres precisam alcançar 92 pontos e os homens, 102 pontos. Então, se uma mulher tiver 60 anos em 2025 e 32 anos de contribuição, ela soma 92 pontos e pode se aposentar por essa regra. O total de pontos exigido aumenta 1 ponto por ano, até chegar a 100 pontos para as mulheres e 105 para os homens. Outra regra de transição é o pedágio de 50%. Ela foi pensada para quem estava quase cumprindo os requisitos de tempo de contribuição antigo quando a reforma foi aprovada. Especificamente, vale para quem, em 13 de novembro de 2019, estava a no máximo 2 anos de completar 30 anos de contribuição para mulheres, ou 35 anos para os homens. Para usar essa regra, é preciso completar o tempo que faltava, mais um pedágio de 50% desse tempo. Por exemplo, se uma mulher precisava de mais 1 ano de contribuição, ela vai precisar trabalhar esse 1 ano mais 6 meses extras, totalizando 1 ano e meio. Essa regra não exige idade mínima. Já o pedágio de 100% é outra regra de transição. Também envolve um pedágio sobre o tempo que faltava para atingir 30 anos de contribuição para as mulheres ou 35 para os homens na data da reforma. Nesse caso, o pedágio é de 100% do tempo que faltava, ou seja, a pessoa tem que contribuir o dobro do tempo que ainda precisava. Essa regra exige idade mínima. As mulheres precisam ter pelo menos 57 anos e os homens 60 anos. Por exemplo, se um homem precisava de mais 3 anos de contribuição em novembro de 2019, ele vai precisar trabalhar mais 6 anos, 3 anos mais 100% de 3 anos, e ter pelo menos 60 anos de idade. O cálculo do benefício nessa regra é de 100% da média de todas as contribuições.
A reforma da Previdência de 2019 trouxe impactos bem visíveis para quem trabalha no Brasil. Um dos mais marcantes é que muita gente vai precisar trabalhar por mais tempo antes de se aposentar. Isso é consequência direta da criação de idades mínimas para a maioria dos casos e também do fim da aposentadoria só por tempo de contribuição. Para muitos, principalmente quem começou a trabalhar cedo, o caminho até a aposentadoria ficou mais longo. A ideia é alinhar as idades de aposentadoria com o aumento da expectativa de vida e garantir mais anos de contribuição ao sistema. Outro impacto importante tem a ver com o valor dos benefícios. Com a mudança no cálculo, que agora considera 100% de todos os salários de contribuição, o valor médio pode ficar menor do que seria pelas regras antigas. Isso pode resultar em uma aposentadoria mensal mais baixa para alguns, o que gera preocupações, principalmente sobre a segurança financeira no futuro. Por isso, o planejamento financeiro ficou ainda mais essencial. A reforma também levantou debate sobre igualdade social. Tem gente que argumenta que algumas mudanças podem afetar mais os trabalhadores de baixa renda, que costumam entrar mais tarde no mercado formal ou passam por períodos de informalidade ou desemprego. Isso dificulta acumular um histórico longo de contribuições e pode tornar mais difícil cumprir as novas idades mínimas mantendo a contribuição contínua. Garantir que o sistema previdenciário proteja adequadamente as populações vulneráveis segue sendo um desafio. O equilíbrio entre as necessidades fiscais e as responsabilidades sociais é fundamental. Pensando no futuro, muita gente se pergunta se vem aí uma nova reforma da Previdência. Até meados de 2025, não há propostas oficiais de uma nova grande reforma aprovadas ou em discussão avançada. Mas o tema da sustentabilidade previdenciária exige atenção constante. Mudanças demográficas, como o envelhecimento da população, e fatores econômicos vão continuar influenciando o sistema. As regras de transição atuais têm prazos definidos, algumas indo até 2031 ou 2033, ajustando os requisitos aos poucos. O ideal é que cada pessoa fique atenta às regras em vigor e planeje sua aposentadoria consultando fontes oficiais como o Meu INSS ou um especialista na área.